Hoje é o seguinte, ontem o Tite deu uma entrevista pós-jogo, ele falou da diferença de horas, né? O Júlio Avelar. Eu só quero dizer uma coisa, o calendário da Série A, que tem lá, eu tenho que jogar 66 horas depois. Um acordo entre todos os participantes. Por isso que o Grenal amanhã vai ser às 5h30 e não às 4h30, certo? Para cumprir as 66 horas. Perfeito? Sim. Então o Tite ontem reclamou. O Tite ficou 6 anos como técnico da seleção na CBF. Ele nunca respeitou uma data FIFA. Concorda comigo ou não? Ele nunca falou uma linha sobre isso. Porque na época dele a data FIFA tinha jogo. Era. Não parava. Não parava. O campeonato não parava. Exato. E ele chamava gente do futebol brasileiro e se justificava. Não, veja bem. A seleção, eu preciso, né? Preciso o jogador. Tal, certo? E agora quer reclamar do calendário. Eu só acho que hoje eu até fiz uma menção no meu Twitter que repercutiu demais nos grupos rubro-negros. Fui atacado e fui rebatido. E aceito. Inclusive, Diogo Lemos, do Conselho de Gestão do Futebol do Flamengo, me respondeu com classe. E eu aceito a resposta, porque eu disse o seguinte, que o Tite e o Flamengo foram cara de pau ao reclamar desse tipo de questão, certo? Sim. E aí embaixo eu botei, o Landim assina o regulamento como todos os outros nobres presidentes, né? Mas na realidade não existe uma assinatura. Eu achei que eles assinavam e não tem uma assinatura. Então esse assina, ele fica pretextado como, por exemplo... concordam. Exato. Eles concordam. Claro. Hein? Na reunião do Conselho Arbitral, eles dão o sim. Então, todo mundo dá o sim. Não Pronto. precisa assinar. Foi No aprovado. Congresso técnico, Isso. todo mundo Não. dá o aval e segue o jogo. A alegação do Diogo Lemos, que eu mando um grande abraço para ele, que me respondeu com classe, certo? E eu gosto muito do debate. E aos rubro-negros que me ofenderam, um abraço para eles. Esquece. Não, é o seguinte, ó. O assinar, eu posso ter... O meu verbo pode É uma ter sido figura de errado. linguagem só. É como tu dizer o seguinte, ô Pretzel, a tua camisa tá rasgada. E eu digo, eu assino embaixo. Com o que tu tá dizendo. Perfeito? É a mesma coisa. É isso. Eu não preciso assinar. Eu estou Não é na linguagem literal da palavra, é isso, estou exato. verbalizando. Então é praticamente isso. E aí os caras dizem o seguinte, que me surpreendeu também, que o calendário da CBF ele é imposto pela CBF, que é uma imposição. Mais ou menos, né, Então, Pretzel? aí que Sabe tá. por quê? Foi dito é o nos seguinte, grupos rubro-negros isso, que o calendário é imposto, inclusive pelo Diogo Lemos, que é do Conselho de Gestão do Futebol do Flamengo. Que o Flamengo propôs mudanças no calendário e não foi aceito pela CBF, porque ela impõe o calendário. que é o seguinte. Os clubes só aceitam. Pretzel, é o seguinte, aceito. olha só. É o seguinte. Ah, oi? Os clubes brasileiros Aqui, né? são os que mais jogam no mundo. São os que mais jogam no mundo. Saiu uma pesquisa recente aí. Os clubes brasileiros são os que mais jogam. Aí, por que eles mais jogam? Porque inventaram um monte de competição para os clubes brasileiros. E por que inventaram esse monte de competição? Porque os clubes precisam do dinheiro das transmissões da televisão. Bingo! Por isso que eles jogam bastante. Vai falar para os clubes, olha, tudo bem, vocês jogam uma média de 70 partidas por ano aqui no Brasil. Nós vamos diminuir para 60. Só que é o seguinte, vai diminuir também o valor da cota de vocês em X milhões de reais. Tudo bem? Não, claro que não. Claro que não. Vamos continuar com os 70 jogos. É assim que funciona o futebol brasileiro. Não adianta o Tite reclamar na coletiva que tá com diferença menor do que o outro clube X. e não tá. Mas ele tem o direito dele de reclamar na Claro. coletiva. O que eu só acho, Capriotti, é o seguinte, eu também fiz uma crítica na minha rede social, porque eu acho o Tite hoje uma figura, entendam, não é o caráter, não é o ser humano, mas é o profissional Tite. Eu não consigo tragar. O Tite, pra mim, se transformou numa figura intragável. Não, incoerente. Gigantesco incoerente. E eu vou falar uma coisa que eu vou puxar mais atrás porque eu não tenho memória curta aqui. O Tite, quando era técnico do Corinthians em 2015, com o Corinthians voando e terminaria como campeão brasileiro daquela temporada, do Dunga. ele reclamava do Dunga, que tirava os jogadores do Corinthians para a seleção brasileira. Ele ficou 6 anos como treinador e fez exatamente a mesma coisa. Ele ficou 6 temporadas comandando a seleção brasileira e nunca mexeu uma palha, nunca falou uma linha sobre o calendário. Mas aí eu recebi o tipo de, entre aspas, debate ou ataque em alguns momentos dos internautas da rede social falando assim: quando você fica incomodado com alguma coisa na Band, você fala isso publicamente?
Direto. Eu converso com o coordenador pra gente poder se acertar, pra gente pensar no melhor da equipe. Não há um problema. Agora, o Tite, ele é conivente só com as convicções dele. Agora que ele tá no Flamengo, é muito fácil meter a boca na CBF. Por que você não foi a mudança quando você esteve por 6 temporadas? André Sanches, quando foi diretor da CBF, quando saiu, meteu a boca. Mas quando tava lá no cargo, ficava quietinho com o rabinho entre as pernas. Claro. Então eles são todos incoerentes. Isso aí pra mim não passa de um tremendo mimimi, mais um do técnico Tite. E olha, e o Flamengo tá bem, hein? Nem precisava, líder do Campeonato Brasileiro, nem precisava desviar o foco. Todo desfalcado e com mérito. Eu até entendo a reclamação do Tite, porque ele deve estar incomodado com isso mesmo. Só que, Tite, não adianta, Tite. Vai lá, fala pro Landim na reunião do Conselho Arbitral, combinar com todos os times e falar, ó, nós vamos diminuir 10 jogos por ano do calendário da CBF. Não vai muito longe, e não, acabou, Capriotti, não e vai pronto, muito longe, e resolve a situação. Quero ver se eles vão aceitar. Quero ver se eles vão aceitar. O Tite não tinha nem que falar com o Landim. Ô, Tite, por que você não falou com o Caboclo? Por que você não falou com o Edivaldo? Eles estavam lá. Ele podia ajudar na reformulação do calendário. Exato. Com a força que ele tinha na CBF. Exatamente, com a moral que ele tinha. Quem sabe antes da Copa do Mundo a gente não senta pra conversar sobre o calendário. Isso, exato. Por que não prestou uma colaboração, uma consultoria, né? Por que não? Sabe por quê? Porque é uma classe... A de treinador só pensa nela. A classe só pensa nela, cada um olhando pro seu próprio umbigo. E o Tite, que poderia ser, entre aspas, este revolucionário, mais uma vez, só olha o dele. O Tite é uma figura hipócrita no futebol brasileiro pra mim. Tudo, ou pelo menos o último recorte dos últimos anos, o que ele fala, quando ele tem que pregar diferente, ele não faz. Pra mim é uma figura intragável do futebol brasileiro. Ele tá 8 meses no Flamengo e eu não vi nenhuma pergunta de quem cobra o Flamengo pra ele sobre seleção brasileira. Esquece. Nenhuma. Por que ele saiu da seleção? Qual o legado que ele deixou? O que ele achou do Fernando Diniz? O que ele acha do Dorival Júnior? Ninguém pergunta pro Tite de seleção. Se ele diz assim, ó, sobre seleção eu não falo, é ainda pior. E assessoria, se deixar perguntar, né? Porque os repórteres ainda aceitam esse tipo de coisa. É ainda pior. Mas se a assessoria do Flamengo, que muitas vezes gosta de censurar a imprensa, permitir, né? Porque tem disso também. Tem disso também lá no Flamengo, né? Que às vezes você não pode fazer pergunta para deixar claro. Isso. Agora, dentro de campo, o Tite tá achando um jeito do Flamengo jogar. Né? A gente não pode negar, porque ele patinou aí até o final do ano, tava patinando o Flamengo. Quer saber, irmão? Mas ele tá ajustando. Então, ele tá ajustando o Flamengo. Tá ajustando e vai ser duro bater o Flamengo.